Abra, por favor, sua Bíblia em Mateus, capítulo 14. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler esse texto muito conhecido, a partir do versículo 22. É o texto daquela famosa experiência de Jesus andando por sobre as águas e Pedro ali também caminhando por sobre as águas. Deus tem algo maravilhoso para as nossas vidas. Irmãos, a vida cristã é uma jornada extraordinária e nós precisamos estar abertos à compreensão do que essa jornada pode proporcionar em nossas vidas. Então esse texto é um texto muito conhecido, porém Deus tem algo muito específico a trabalhar em nossos corações. Nesta noite eu quero falar a 3 grupos de pessoas aqui. 3 grupos de pessoas. Então esse texto é um texto riquíssimo que nos traz aí uma reflexão muito interessante sobre a nossa jornada de vida cristã, sobre o nosso ministério. Irmãos, cada um de nós aqui temos um ministério. Nós somos membros de um corpo. Amém ou não amém? E como membros de um corpo, cada um temos uma função específica. Agora, exercer essa função no tempo que nós vivemos é uma realidade um tanto desafiadora, um tanto complexa. E hoje eu quero compartilhar, baseado nesse texto, quero falar com alguns grupos de pessoas, 3 grupos de pessoas aqui nesta noite. Então vamos abrir o texto, vamos ler o texto a partir do versículo 22, que diz assim. Minha tradução talvez seja um pouquinho diferente. Na sua, utiliza aqui a versão King James, tá? Imediatamente após Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E assim que mandou o povo embora, subiu sozinho em um monte para orar. E ao chegar da noite, estava ele só. Todavia, o barco já estava muito longe, no meio do mar, sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Fala assim comigo, o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, Jesus foi ter com ele andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando por sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram, é um fantasma! E gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E ao que Pedro exclamou, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi em direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou, salva-me, Senhor! E Jesus imediatamente estendeu a mão, segurou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? E assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então todos que estavam no barco adoraram-no, dizendo, verdadeiramente és Filho de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez. Orar nunca é demais. Amém, irmãos? Pai, nós te exaltamos, te glorificamos e rendemos a ti, Senhor, a nossa vida. Pai, nós clamamos para que tu possas falar com poder e autoridade e que nesta noite nós possamos ouvir a sua voz e sermos edificados. E junto com essa edificação, a tua palavra possa produzir em nós uma transformação em nosso estilo de vida, gerando, Senhor, em nós este sentimento, esse comprometimento maior em sermos cada vez mais semelhantes a Ti, um comprometimento maior com a Tua obra e que Tu possas fazer através de nós tudo que o Senhor um dia planejou fazer através de um homem, Senhor. Faça através do Teu povo, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, essa passagem, esse texto, ele fala ao meu coração de uma forma muito específica. E é fato que Deus, ele tem o prazer
ele tem o desejo de usar o seu povo. Na verdade, irmãos, Deus e o homem trabalham juntos. Eu comecei a falar isso ontem, falei um pouco disso esta manhã, e quero que você compreenda que Deus e o homem trabalham juntos. Deus decidiu revelar a sua glória através da sua igreja. Deus decidiu se revelar ao mundo por intermédio daqueles que são os seus discípulos. Então, meus irmãos, quando nós compreendemos que Deus e o homem trabalham juntos, nós vamos entender que nós somos uma peça fundamental dos planos de Deus. Nós somos parte de um plano poderoso de Deus para a redenção da humanidade. E, queridos, não é que Deus precise de nós, mas é que Ele decidiu nos usar, Ele decidiu se revelar ao mundo por intermédio do seu povo. Deus decidiu se revelar ao mundo por intermédio da sua igreja. Foi como eu compartilhei ontem pela manhã. Deus queria restaurar o relacionamento para com a humanidade. Para isso, Ele montou um Dream Team, um super time. E aí, meus irmãos, esse time é formado, em primeiro lugar, de Jesus, aquele que pagou o preço, aquele que morreu e ressuscitou e deu ao homem, pela sua graça, livre acesso ao Pai. Nós conquistamos o direito de termos livre acesso a Deus. Nós alcançamos o direito de ter livre acesso ao Pai pelo sangue de Cristo que foi derramado por nós. E aí, meus irmãos, o fato é que o mundo vai saber que Cristo lhes deu esse direito quando nós, a igreja, nos posicionarmos para pregar essa mensagem, para levar as boas novas, para mostrar ao mundo que agora o mundo tem uma oportunidade de vida eterna em Cristo Jesus. Jesus pagou o preço, e o meu e o teu preço é nos levantarmos e proclamarmos essa palavra. E aí nós temos a terceira pessoa nesse grande time, nesse Dream Team de Deus, que é o Espírito Santo. Porque sem Ele, irmãos, nada podemos fazer. Na verdade, queridos, a Bíblia nos ensina que é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ninguém, absolutamente ninguém, pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo de Deus. Então nós falamos e o Espírito Santo vem e convence os ouvintes dessa mensagem poderosa, desta realidade, dessa justiça realizada por Cristo na cruz do Calvário. Então, irmãos, nós somos parte fundamentais neste grande plano de Deus para a redenção da humanidade. Paulo vai dizer que nós temos o ministério da reconciliação. Nós reconciliamos o homem para com Deus por intermédio da mensagem de Jesus Cristo. Isso é uma oportunidade, isto é um privilégio. E eu acredito que todos nós temos o chamado para isso. A igreja existe para exercer essa função. E aí, quando nós falamos de ministérios, eu falo muito especificamente neste livro sobre a linguagem do crescimento ministerial, boa parte disso que eu vou ministrar para vocês nessa noite está nesse livro. Cada um de nós exercemos uma parte fundamental dentro do contexto desse corpo, dentro do contexto de ser igreja. Escute, vamos analisar aqui algumas coisas presentes nesse texto que nós lemos. Primeira situação, Jesus queria ficar para trás com o propósito de orar sozinho, e ele pediu para que seus discípulos fossem adiante, mar adentro. João é muito mais específico. João fala que os discípulos estavam ali entre 25 a 30 estádios da terra. Cada estádio, irmão, é mais ou menos 180 metros. Então, os discípulos possivelmente estavam mar adentro 5.500 metros. Uau, é uma distância bem considerável. De repente, irmãos, Jesus aparece no meio da noite andando por sobre o mar, andando por sobre as águas. E aí os discípulos, ao ver Jesus, ficaram assustados e começaram a gritar: é um fantasma! E aí Jesus logo acalma o coração dos seus discípulos e diz: olha, sou eu, o mestre, tem de bom ânimo, não temas. E aí, meus irmãos, Pedro olhou para ele e disse: olha, se tu és mesmo o Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas.
Aí, meus irmãos, aconteceu algo que acontece comigo e com você todos os dias. Aconteceu um chamado. Aconteceu um chamado. Jesus disse: vem, sai do barco e caminha por sobre as águas. Meus irmãos, este chamado, na verdade este convite, toda vez que Jesus nos faz um convite, esse convite que Ele nos faz é para que possamos viver a oportunidade da manifestação sobrenatural que Ele proporciona nas nossas vidas. Quando o Senhor nos faz um convite, Ele nos faz um convite para vivermos um outro nível de experiência com Ele. Toda vez que o Senhor chama a sua igreja, toda vez que o Senhor chama o seu povo, Ele chama o seu povo para viver um outro nível de experiência, um outro nível de estilo de vida. E eu acredito, irmãos, que Deus está nos chamando para viver nesse momento. A nação brasileira está debaixo de um grande convite do Senhor. Eu acredito que a nação brasileira está debaixo de um grande chamado do Senhor. Eu acredito que estamos vivendo um tempo onde o Senhor parou, olhou para nós e disse: vem, sai do seu barco e venha. É interessante nós observarmos, irmãos, e entender o poder desse chamado. Quando Jesus chamou Pedro, fez esse convite a Pedro, dizendo: vem, é interessante nós observarmos que as ondas açoitavam o barco. E o vento era o quê? O vento era contrário. Ou seja, meu irmão, o cenário era completamente desfavorável. As ondas eram fortes, o vento era contrário, o barco estava ali agitado. E foi nesse ambiente que Jesus fez o convite para Pedro sair do barco. Meu irmão, nós estamos vivendo um tempo de crise na nossa nação. A nossa nação está num momento de crise política. Os fortes ventos muito negativos estão soprando sobre essa nação. Nós estamos passando por um processo de corrupção, um processo de, infelizmente, irmãos, o momento que nós estamos vivendo, nós temos presenciado um avanço de degeneração moral sobre a nação brasileira. O ambiente, irmãos, parece ser completamente desfavorável, mas é nesse ambiente que Deus faz o convite para que o seu povo saia do barco e possa vivenciar tudo aquilo que Ele deseja fazer. Estamos no momento propício de sair do barco, irmãos. Quando nós estudamos as histórias dos avivamentos, nós ficamos impactados da forma que o Senhor usou homens e mulheres para levar avivamentos. A maior autoridade no mundo sobre avivamentos é um homem chamado Richard Owen Roberts. Depois de muitos anos, 60 anos de estudo sobre avivamento, ele tem na sua biblioteca particular, estávamos falando disso ontem, ele tem na sua biblioteca particular mais de 9.000 títulos de livros e artigos que falam só sobre avivamento. Depois de todo esse período de estudo, irmãos, ele chegou a uma simples conclusão: que avivamento nada mais é do que o mover extraordinário de Deus através de pessoas comuns. Quantos são comuns aqui? A diferença, irmãos, está na resposta que nós damos ao chamado do Senhor. Essa é a diferença. Nós vibramos, nós ficamos impactados quando nós lemos aquela passagem de Marcos que diz: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente e nada vos fará dano algum. Nós lemos esse texto e vibramos com aquilo. Mas nós precisamos reparar e entender que para que os sinais sigam, para seguir, é isso que o texto diz: estes sinais seguirão os que crerem. Para seguir, nós precisamos estar em movimento. Não tem como seguir o que fica parado. Se você fica parado, os sinais também ficarão parados. E aí a gente faz uma perspectiva sobre a história do cristianismo, e nós vamos ver as histórias dos avivamentos, Deus usando homens de maneiras extraordinárias, poderosas, milagres tremendos, salvações em massa, e nós não temos visto isso acontecer no nosso contexto. Por que será? Será porque nós estamos parados?
E a promessa é que os sinais seguirão. Para seguir, para que os sinais nos sigam, temos que nos movimentar. Temos que sair de onde estamos e nos movimentarmos. A igreja em movimento, irmãos, libera a ação do Senhor. É por isso que houve tantos avivamentos tremendos. Quando você estuda os avivamentos europeus, os avivamentos asiáticos, os avivamentos na África, os avivamentos norte-americanos, você vai perceber os avivamentos sul-americanos, como os avivamentos na Argentina, você vai perceber, meus irmãos, que Deus primeiro despertou, Deus chamou homens, Deus instruiu homens, e os homens reagiram àquela convocação. Os homens reagiram a esse chamado. E aí, meus irmãos, os avivamentos foram resultados da resposta da igreja ao chamado do Senhor. Eu acredito, irmãos, e esse é o primeiro grupo de pessoas que eu quero falar aqui nessa noite. Talvez existem pessoas aqui na igreja que têm dons extraordinários. Eu acredito que aqui tem missionários, plantadores de igreja. Eu acredito que aqui tem grandes pastores, grandes líderes. Irmãos, eu acredito que aqui no nosso meio tem pessoas com dons de cura extraordinários. Mas não sabem que tem esse dom de cura, não sabem que tem um chamado, na verdade sabe que tem um chamado missionário, sabe que são canais de Deus para algo expressivo dentro do contexto da igreja do Senhor, mas não vivencia isso porque houve o chamado e não sai do barco. O primeiro grupo de pessoas que eu quero falar aqui nessa noite é esse grupo de pessoas que Deus tem chamado, mas não saíram do barco. Permanecem no mesmo lugar. Eu quero te dizer, meu irmão, Deus ele quer te usar como nunca usou ninguém antes. É sério. Por mais que fiquemos impactados da forma que ele usou os avivalistas, mas eu te afirmo que Deus ele quer te usar. Ele não vive apenas de glória do passado. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele está à procura de pessoas que respondam o seu chamado. Às vezes nós esperamos por circunstâncias, por um momento melhor. Às vezes nós esperamos por uma situação melhor. Mas, querido, o melhor momento já aconteceu. Ele te chamou. E quando Ele te chama, Ele se responsabiliza. Ele cuida de você. Ele chamou Pedro. Pedro, sai do barco. E aí Pedro ouviu a voz de Deus e respondeu àquele chamamento. Pedro saiu do barco, mesmo com as ondas contrárias, mesmo com os ventos contrários, mas com a palavra. Quando Deus te chama, meu irmão, vá. Queridos, eu não sei, eu tenho isso na minha vida. Quando é Deus que fala comigo, eu não sei de onde vem, nem para onde vai. É Deus que está falando, eu vou. E nós precisamos, queridos, compreender que quando Jesus disse, vem para Pedro, o que aconteceu? Ele saiu do barco e começou a andar por sobre as águas. Meu irmão, ali não era truque de Chris Angel, nem de David Copperfield, nem do Mr. M. Meu irmão, sabe o que aconteceu ali? Foi a ação sobrenatural de Deus agindo naquele irmão, naquela pessoa que atende o seu chamado. É por isso que os maiores milagres do mundo hoje acontecem em campos missionários. Queridos, tem irmãos que estão orando por pessoas que pisam em minas terrestres e perdem suas pernas. E aí tem missionários orando e as pernas estão nascendo novamente. Eu não sei quantos de vocês conhecem o pastor Ronaldo Lindório, um homem de Deus. É um homem de Deus. E ele estava numa determinada região na África. E lá, meu irmão, aqueles índios não sabiam falar o nome dele, Ronaldo. E aí deram um nome para ele, Umborbe. Era mais fácil falar Umborbe do que Ronaldo. Mas esse nome Umborbe significa o homem que fala que existe um Deus. Meus irmãos, a notícia daquilo que Deus... do Deus que ele falava, desse Umborbe, do Ronaldo, o homem que dizia que existe um Deus, percorreu lá cidades vizinhas e uma mulher que estava com sua filha nos braços com uma doença terrível. A sua filha estava com o corpo coberto de feridas. Ela andou durante vários quilômetros e levou sua filha para que
o pastor Ronaldo Lindor pudesse estar orando, quando ela se aproximou e disse: olha, você é um Borbe, ou seja, você é um homem que diz que existe um Deus. Ele disse: sim, existe um Deus, eu sou este homem. E ela tirou a sua criança do lençol e mostrou a ele e disse: então, se existe um Deus, ele pode sarar a minha filha? Meus irmãos, ele pegou aquela garota nos braços e começou a orar dizendo: Senhor, estou aqui falando que existe um Deus. Então se revela a esta mulher, trazendo a cura para essa criança. E devolveu a criança. A mulher enrolou novamente nos panos e voltou para sua casa. Quando ela chega em casa e tirou os panos, não havia mais nenhuma ferida sobre aquela menina. E estes sinais seguirão os que crer. Oh, meus irmãos, quando você responde o chamado, queridos, na verdade é um convite para o sobrenatural. Alguns anos atrás, eu estive ministrando numa igreja chamada Luz para os Povos. Esta igreja, eu tive 2 experiências fantásticas nessa igreja. A primeira experiência foi que nós fomos convidados para falar sobre um seminário bíblico. Era uma conferência sobre Bíblia mesmo. Era uma conferência de fé e o que a Bíblia fala sobre fé. Então foram 3 dias de evento, de sexta a domingo. No último dia do evento, é muito legal o que aconteceu ali, porque do outro lado da pista, depois do estacionamento da igreja, funcionava um centro de macumba. E no último dia, lá no 3º dia de evento, lá no Luz para os Povos, entrou no templo o pai de santo do terreiro em frente da igreja, do centro de macumba em frente da igreja. E ele entrou na igreja e começou a questionar os obreiros: o que vocês estão fazendo aqui? Porque desde quando vocês abriram essa igreja na sexta-feira, tudo que nós fazemos lá não funciona. Oh, meus irmãos, é extraordinário. Nesse mesmo final de semana, uma moça veio até mim e disse: Pastor André, você poderia orar pela minha filha que está em casa, pela minha sobrinha que está com meningite? Ela está em casa, já está desenganada pelo médico. Eu olhei para ela e falei: olha, adoraria orar pela tua sobrinha, mas eu gostaria que você fizesse isso, porque você é a igreja. E Deus, Ele tem prazer em usar os seus. E eu comecei a explicar isso para ela. Ela olhou para mim e disse: o senhor é tão metido? Por que você é muito metido? Você não quer orar pela minha sobrinha? Pois eu vou orar. E ela saiu com raiva de mim porque eu não fui orar pela sobrinha dela. Eu instruí ela a fazer isso, mas ela, ao invés de assimilar aquela informação naquele instante, ela foi com raiva de mim. Só que ela virou as costas e foi embora. E 9 meses depois eu retorno a essa igreja, irmãos. E aí eu vejo aquela mulher vindo na minha direção e ela disse: pastor, você lembra de mim? Eu falei: lembro, não é todo mundo que me chama de metido? Claro que eu lembro. Aí ela: pois é, pastor, naquele dia o senhor não quis orar pela minha sobrinha, falou para eu ir orar, e eu fiquei com raiva do senhor, e eu virei as costas para o senhor e disse: pois eu vou lá e vou orar por ela vai ser curada. Meu irmão, e ela olhou para mim e disse: pastor, e não é que funcionou? Ela foi curada naquela noite. Oh, meus irmãos, assim, somos muito de nós que estamos aqui. Nós temos dons, chamados, ministérios, mas nós não sabemos que nós temos este chamado do Senhor, porque Ele nos chama, mas a gente não sai do barco. Ele nos faz o convite, Ele nos convoca, Ele está olhando para nós e dizemos: vem. Deus está te dando a oportunidade de exercer um ministério aqui na igreja local e você está dentro do barco ainda. Não existe, fala-se comigo, não existe ministério fora do contexto da igreja. Meu irmão, a igreja é uma grande escola ministerial. É onde você vai crescer. E Deus tem chamado muitos irmãos aqui nessa noite a exercer ministério na igreja, a servir melhor uns aos outros, a exercer o dom que Deus te deu. Mas você está perdendo a oportunidade de ser um canal de bênçãos, porque Deus está te chamando e você está no barco. Você não sai do barco. Mas, meu irmão, aquela promessa de obras ainda maiores estão destinadas àquelas pessoas que ouvem a voz de Deus e saem do barco.
barco. Meu irmão, a manifestação da sobrenaturalidade de Deus está reservado àquelas pessoas que ouvem o chamado e saem do barco. Tem dois grupos de pessoas, aquele que ouve o chamado e sai do barco, e tem aquele outro grupo de pessoas que vive de experiências dos outros. Aquelas pessoas que vivem de experiências dos outros são aquelas que permanecem no barco. Pedro ouviu a voz de Deus e saiu e começou a andar por sobre as águas. O sobrenatural de Deus começou a se revelar ali, meu irmão. Na verdade, o que se revelou ali é tudo aquilo que nós estamos falando ontem e hoje pela manhã. Nós somos igreja. Igreja é um grupo de pessoas chamados para fora do mundo, mesmo estando no mundo. Nós temos negócios, temos relacionamentos, temos situações nesse mundo, mas a nossa perspectiva de vida não é deste mundo. Nós servimos a um Deus tremendo que tem um controle sobre todas as coisas. E aí, quando nós ouvimos a sua voz e respondemos ao seu chamado, queridos, o natural é rompido pelo sobrenatural. E aí a gente começa a caminhar na dependência de Deus. Amém ou não amém? Você quer ver a sobrenaturalidade de Deus na tua vida? Saia do barco. Saia do barco. Você quer viver essas experiências que os grandes avivalistas viveram? Saia do barco. Irmãos, eu estudei muito sobre crescimento de igrejas. E escute o que eu vou te dizer agora. 9 das 10 maiores congregações locais do mundo. Estou falando de igrejas que variam entre 270 mil membros a 1 milhão de membros. Essas igrejas, 9 das 10 maiores igrejas locais do mundo, começaram com um grupo com menos de 10 pessoas. E esses líderes foram traídos, esses líderes foram enganados, sofreram decepções, passaram por crises financeiras, mas hoje são referenciais, porque eles não caminharam pelo que viram, eles caminharam segundo o chamado. Quando você caminha segundo o chamado, não importa o cenário que você está, não importa as circunstâncias, se os ventos são fortes, se as ondas são contrárias, o que importa é que aquele que te chamou tem poder sobre todas as coisas. E meus irmãos, se você quer ter um ministério relevante, expressivo, ouça o chamado do Senhor nessa noite e saia do barco. Deus quer te usar, meu irmão. Eu volto a dizer, estou falando para um grupo específico de pessoas aqui nessa noite, neste primeiro momento. Deus quer te usar de uma maneira extraordinária. Este é o tempo de você sair do barco e começar a exercer aquilo que Deus te chamou para ser. Este é o momento de você sair do barco para se tornar um grande líder de célula. Esse é o momento de você sair do barco, porque Deus quer te usar para liderar, queridos, para abençoar casais, para abençoar jovens, para plantar novas igrejas. Este é o momento e Deus está olhando para você nessa noite e está dizendo: vem, sai do barco que eu te sustento. Sai do barco que eu sustento você nessa caminhada. Estou falando para esse primeiro grupo de pessoas. Mas existe uma segunda realidade que eu quero compartilhar com vocês. A Bíblia diz que quando Pedro saiu do barco e começou a andar por sobre as águas, aí a Bíblia fala que ele reparou a força dos ventos. O que aconteceu? Nesse momento, irmãos, ele começou a submergir, a afundar. Quando ele tirou os olhos daquele que o chamou, quando ele esqueceu que ele tinha um chamado e começou a valorizar a força do vento, começou a valorizar a força das ondas. Nesse momento, ele começou a afundar. Nesse momento, ele começou a submergir. Meu irmão, agora eu quero falar para um segundo grupo de pessoas. Você que ouviu o chamado do Senhor e saiu do seu barco, está caminhando na direção desse chamado. Eu quero te dizer, meus irmãos, os ventos na tua direção vão soprar. E não serão ventos fracos. Eu tive a oportunidade no ano de 2009, irmãos, é uma experiência que mudou a minha vida. Em 2009 eu estive em Rotterdam, na Holanda. Estávamos numa série de ministrações
naquela cidade. E no segundo dia, no hotel onde eu estava hospedado, eu encontrei um amigo, o pastor Stefan Peter. Ele é um pastor alemão, que não era um cachorro, tá, irmãos? Era um pastor nascido na Alemanha. E encontrei ele lá no hotel e ficamos felizes. Ele havia pastoreado uma igreja batista em São Paulo e nós ficamos felizes ali pelo reencontro. E ele falou assim comigo: André, lá no meu quarto tem um homem, escute, irmãos, tem um homem de 93 anos de idade. Ele foi missionário na época da Europa comunista. Ele foi 70 anos missionário. Lá na Romênia, depois de 2 anos preso num campo de concentração romeno, os soldados mataram diante dele sua esposa e seus 2 filhos e perfuraram os seus 2 olhos para que aquela fosse a última imagem de sua vida. Eu olhei para o Stephen e disse: eu quero conhecer esse homem. Eu quero que você me leve a este homem. Eu quero ouvir as suas histórias. Eu só conheço pessoas assim de ler livros. Eu quero ouvir as suas histórias. Eu quero ouvir o que ele tem a dizer. Eu quero que ele ore por mim. Stephen, por favor, me leva para conhecer esse homem. E aí nós fomos ao quarto do Stephen. Quando ele abre a porta, irmãos, aquele senhorzinho de 93 anos de idade, muito magrinho, quase não tinha cabelo na cabeça, os poucos que tinha eram brancos. Ele estava ali de joelhos, com o rosto no chão. Ele estava orando ao Senhor. Eu entrei no quarto esperando ele terminar a oração. Queridos, foi a primeira vez que eu estava torcendo para alguém parar de orar. Só que ele não acabava a sua oração, irmãos, e eu esperei, ele não terminava, ele estava ali orando ao Senhor. Eu disse: Steph, eu vou para o meu quarto, daqui a pouco eu volto e você me apresenta esse homem. Eu fui para o meu quarto, descansei um pouco. Queridos, quase 2 horas depois, eu retorno ao quarto de Stephen, bato na porta, Stephen abre a porta. A primeira imagem que eu vejo era aquele senhor ainda estava no mesmo lugar, de joelhos, encurvadinho ali, orando ao Senhor. Eu entrei no quarto, e ele continuava a sua oração, ele não parava de orar. Só que eu comecei a reparar que ele repetia as mesmas coisas, ele falava as mesmas coisas. Eu não sei pronunciar para você o que ele falava. Mas eu perguntei: Stefan, o que é que ele está dizendo? Daquela hora até agora parece que ele está falando as mesmas coisas. O Stefan olhou para mim, irmãos, e disse: André, naquela hora até agora, a base da sua oração tem sido, escute: Senhor, eu estou frágil como o pó da terra, mas se quiserdes, ainda pode me usar. Estou falando, irmãos, de um homem de 93 anos de idade, 70 anos de vida missionária. Os soldados exercendo o ministério, ele perdeu sua família e sua saúde, e chegava aos 93 anos e ainda clamava a Deus para ser usado. Queridos, para mim aquilo foi uma lição tremenda, porque muitos de nós, por muito menos, temos aberto mão daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Por muito menos, nós temos aberto mão daquilo que o Senhor nos confiou para o ministério que Ele nos confiou a desenvolver na igreja. Por muito menos nós temos abandonado as nossas células. Por muito menos nós temos abandonado as nossas congregações. Queridos, Deus não chamou ninguém para ficar pelo meio do caminho. Às vezes, foi como eu falei ontem à tarde, às vezes, foi o Espírito Santo de Deus que levou Ezequiel a um vale de ossos secos. Você conhece a história. O Espírito poderia ter levado Ezequiel a um lugar, uma montanha linda, cheio de vida. Mas o Espírito de Deus levou Ezequiel a um vale de ossos sequíssimos. Por quê, irmão? Porque isso é ministério, isso é igreja. A função da igreja é justamente transformar uma realidade. Amém ou não amém? Amém. Nós não fazemos parte de uma igreja para nos sentirmos bem. Nós fazemos parte de uma igreja para fazer a igreja, a obra de Deus avançar. Amém ou não amém? E eu quero que você compreenda, irmão, que quando você ouve a voz do Senhor e caminha segundo esse direcionamento, meu irmão, os ventos vão parecer mais fortes. Queridos, vai aparecer muitas pessoas para falar mal de você. Acredite, Deus havia orientado a Moisés para espiar a terra que o Senhor havia prometido ao seu povo. Queridos, fala assim comigo: a maioria nem sempre está com a razão.
Eu vou te mostrar. Moisés enviou esses 12 espias conforme a orientação que Deus havia dado. Queridos, 10, a maioria, 10 dos 12 espias chegaram com um relatório extremamente negativo, dizendo assim, olha, a terra é muito boa, mana leite e mel, mas nós somos pequenos, somos como gafanhotos. Nós esquece essa promessa. A Bíblia diz que Josué e Caleb, em especial Caleb, a Bíblia fala que ele se levantou e fez calar o povo e disse, nós iremos e certamente prevaleceremos. Números capítulo 14, versículo 30 vai mostrar que Deus viu um outro espírito em Caleb. Um espírito que não estava na maioria. Meus irmãos, pastoreei a igreja. E era muito interessante nos momentos em que algum irmão às vezes planejava algo para desenvolver na igreja, algo ministerial, um projeto ministerial para desenvolver na igreja, e ele ia todo feliz para mostrar para o pastor lá o projeto que ele acabava de pensar, tinha acabado de pensar para desenvolver na igreja, mas no meio do caminho ele para e apresenta o projeto para um outro irmão. Aí o irmão olha aquele projeto e fala assim, olha, que projeto maravilhoso, que projeto fantástico, mas eu acho que não é o momento. Aí, meus irmãos, ele volta para trás e não desenvolve aquele projeto. E às vezes, irmãos, as primeiras pessoas a tentar nos desanimar são aquelas que deveriam nos motivar. Lembra o que aconteceu com Jairo? Quando ele foi até o encontro de Jesus clamar pela cura da sua filha? Jesus foi com ele e no meio do caminho, olha só o que aconteceu. A Bíblia fala que Jairo foi até Jesus pedir, clamar para que ele fosse até a casa dele, porque a filha dele estava prestes a morrer. O que aconteceu? Jesus foi com ele, e no meio do caminho, a filha morreu. Olha só, a situação piorou. É assim que Deus trabalha conosco, é assim que Deus trabalha no nosso ministério. Às vezes Ele permite que coisas morram na nossa vida, só para Ele mostrar que Ele tem poder de ressuscitar a situação. E aí, queridos, a menina morreu, e aí vieram os amigos de Jairo, se aproximaram de Jairo e falaram, por que incomodas o mestre? A tua filha já morreu. Meu irmão, é a realidade que muitos de nós vivemos. Mas, querido, quando você anda segundo uma palavra, Jesus olhou para Jairo e disse, olha, não temas, crê somente. Nós precisamos levar isso no nosso coração. Existe uma mulher nos Estados Unidos, uma referência, chamada Joni Tata. Existe um termo nos Estados Unidos chamado Bible Teacher, que são professores de Bíblia ou professores de escolas bíblicas dominicais. E ela se tornou uma referência em escolas bíblicas dominicais nos Estados Unidos, seus livros e tudo mais. Quando ela tinha 14 anos, ela pulou errado numa piscina, num encontro, ela era líder de adolescentes na igreja local. E ela pulou numa piscina, e ela pulou de forma errada, bateu sua cabeça no fundo da piscina, ela ficou tetraplégica. Quando ela estava no hospital e ela recebeu a notícia da sua tetraplegia, ela olhou para os médicos, para os seus pais, para o seu pastor e disse, olha, eu não posso mais liderar o ministério de adolescentes na igreja, mas eu acredito que Deus está me dando um novo ministério, porque essa experiência tem uma razão, é para ensinar outras pessoas. E ela ela só mexia a cabeça, ela desenvolveu a técnica de escrever pela boca. Então ela lia muito e escrevia. Ela escreveu 22 livros na área de escolas bíblicas dominicais. Se tornou uma referência nos Estados Unidos. E ela ensinou tanto que ela começou a perder a sua voz. Quando ela começou a perder a sua voz, ela chamou seus pastores e disse, já com 70 e poucos anos, ela chamou seus pastores e disse, olha, quando eu era adolescente eu fiquei tetraplégica, não podia mais liderar os adolescentes, mas Deus acabava de me dar um novo ministério, de ensinar. E eu ensinei, e agora minha voz está pelo fim, está chegando ao fim. Mas se um dia minha voz acabar, eu creio que é porque Deus está me dando um novo ministério, o de intercessão. E ali, meu irmão, a obra continua. A obra continua. A obra continua. Às vezes nós abrimos mão daquilo que o Senhor nos chamou, irmãos, para fazer,
por pequenos caprichos, é que nós queremos que as coisas funcionem da nossa maneira. Em 2009, fui pastorear uma igreja lá em Portugal. E quando nós chegamos em Portugal, eu cheguei numa segunda-feira, e meu primeiro culto era na sexta-feira. E aí eu pensei assim, dizem que a primeira impressão é sempre a que fica. Então, meus irmãos, naquele dia, no meu primeiro culto, eu coloquei o meu melhor terno, meu melhor sapato, enchi meu cabelo de gel, para ir bonitão para a igreja, porque dizem que a primeira impressão é que fica. E eu fui nesse propósito. E aí, meus irmãos, vesti lá, coloquei terno, abotoadura, todo bonito. E a igreja ficava no final da rua, 5 minutinhos no final da rua. E eu entrei no elevador, e no elevador eu encontrei a mulher dona do apartamento onde eu estava. E ela olhou para mim e disse, pastor André, aqui em Portugal costuma chover de repente, tá uma garoazinha fina lá fora, você não pode sair sem um casaco não, peraí. Ela foi lá dentro, irmãos, e pegou uma capa de chuva que ela não usava há uns 5 anos. Era uma capa de chuva cinza com roxo. E eu abri aquela capa de chuva cinza com roxo, olhei assim, vesti aquela capa de chuva, irmão, ficou horrível. E eu olhei assim, eu não vou chegar na igreja com essa capa de chuva. Eu esperei ela entrar no apartamento, tirei a capa de chuva e guardei. E fui para a igreja. Irmãos, choveu. E choveu. E eu andava aquela parte aquelas subidas bem acentuada de Lisboa, eu subia e a água vinha mais ou menos a quase a altura do joelho. Eu não conseguia nem abrir o olho porque o gel caiu todo no olho. Aí eu lembro de ter encostado numa parede lá e falei, Senhor, está quase na hora do culto, estou todo molhado, e é isso que eu ganho, Senhor. Logo no meu primeiro dia, deixo lá os meus familiares, o seminário, a igreja, veio aqui fazer a tua obra, e é isso que eu ganho, Senhor. Querido, sabe o que o Espírito Santo falou comigo ali? Ele falou, olha André, eu te dei uma capa, mas você não quis. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele quer te abençoar, mas não é da sua maneira. Deus tem as suas capas, goste você delas ou não. E na caminhada ministerial é assim que funciona. Deus, Ele traz as suas capas, a sua maneira de abençoar. Romanos capítulo 5, Paulo vai dizer assim, que nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. E às vezes, irmãos, as tribulações, os problemas, os ventos, funcionam como uma espécie de embalagem de um presente que Deus dá a você. A embalagem do presente de Deus para a tua vida é tribulação. Deus nunca liberou uma bênção para alguém na Bíblia sem antes dar primeiro uma lição. Nunca. Deus sempre ensinava alguma coisa. E eu quero te dizer, meu irmão, se você está nessa caminhada, os ventos vão soprar fortes na tua direção. As ondas serão, a força das ondas, as ondas vão vir e vão bater em você. Os sons dos ventos na tua direção vão aumentar. Mas não tire os olhos daquele que te chamou. Se você tirar os olhos daquele que te chamou, você vai afundar. Se você tirar os olhos daquele que te chamou, você vai ficar no meio do caminho. Você vai perder a experiência. Você que é líder de célula, está difícil, vá até as últimas consequências, porque foi Deus que te colocou lá. Você que desenvolve ministério aqui na igreja, está difícil, meu irmão, não sei, mas se estiver difícil, vá até as últimas consequências. Deus não faz nada pela metade. O Deus que te deu a capacidade de planejar alguma coisa, também te deu a capacidade de realizar. E eu vou te dizer uma coisa, se as pessoas ao teu redor não acreditam nos teus projetos, irmãos, parabéns, você está acima da média. Você está acima da média. E são as pessoas que Deus usa.
Se você está fora do barco, e esse é o segundo grupo de pessoas que eu estou falando aqui nessa noite. Se você está fora do barco, está caminhando por sobre as águas, não tire os olhos daquele que te chamou. Você vai permanecer em cima dessas águas. Mas eu quero finalizar essa mensagem dessa noite, direcionando este terceiro tópico para um terceiro grupo de pessoas. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele perdeu aquela experiência. Ele começou a afundar. Quando ele reparou a força do vento, ele começou a submergir, a afundar. Nesse momento, meus irmãos, ele começou a gritar dizendo: Jesus, salva-me! Aí a Bíblia diz que prontamente, prontamente, Jesus estendeu a mão. Jesus não pegou Pedro no colo e levou Pedro no colo para o barco, não, meu irmão. Jesus restaurou aquela experiência de Pedro. Qual é o terceiro grupo que eu quero falar aqui nessa noite? Irmãos, talvez há pessoas aqui nessa noite que um dia respondeu o chamado do Senhor, saiu do barco, mas vieram as lutas, os ventos, as tempestades, e você tirou os olhos daquele que te chamou. E aí, porventura, você afundou nessa caminhada. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa para vocês. O nosso Jesus está com suas mãos prontas para restaurar o teu ministério. Pode aplaudir? Queridos, isso é tremendo. Ele está com as mãos prontas ali para restaurar a tua experiência, para restaurar o teu ministério. Queridos, não é o fim. Ministério é uma oportunidade, e ainda que você perdeu essa primeira oportunidade, queridos, Deus está te dando uma segunda oportunidade hoje. É noite de restauração de ministérios, restauração de liderança, meu irmão, restauração da tua vida, do teu trabalho, do teu chamado para com Deus. Irmãos, existe uma mulher, seu nome é Teresia Uirimiro, mulher de Deus. Escute, vou concluir com essa experiência. Ela exercia ministério, diaconia, na igreja local onde ela participava em Nairobi, no Quênia. E ela era casada com um rapaz que acabou se interessando por uma outra moça da igreja, divorciaram para que ele pudesse casar com essa moça da igreja. E pelo fato dela ter sido uma mulher divorciada, a igreja, de princípios muito radicais, colocou a irmã Teresia de lado, não queria mais que ela exercesse diaconato, nem trabalho nenhum na igreja local, lá em Nairobi. Ela ficou muito triste, porque ela não teve culpa do que aconteceu. Mas os irmãos começaram a repeli-la, porque se tratava de uma mulher divorciada. Um dia ele estava voltando para sua casa, encontrou um grupo de 12 amigas e convidou essas 12 amigas para orar juntas. E começaram a orar, e a glória de Deus se revelou de uma maneira tão especial, tão maravilhosa, que decidiram marcar uma reunião para a semana seguinte. Na semana seguinte, irmãos, foram 55 mulheres. E aí a glória de Deus se revelou, e essas reuniões de oração começou a ser marcada semana após semana, e semana após semana, mulheres vinham de toda Nairobi, de partes do Quênia, se reunia para estar ali orando. Ela não estava abrindo igreja, irmãos, ela simplesmente estava ali reunindo mulheres para orar pelas suas igrejas locais, pelos seus pastores, pelos seus maridos, pelas suas famílias. Mesmo assim, os pastores das igrejas locais começaram a proibir suas membras de ir nas reuniões de oração da irmã Teresia, porque se tratava de uma mulher divorciada. Mesmo assim, as reuniões só aumentavam. Um dia ela alocou o Center Convention de Nairobi, o Centro de Convenção de Nairobi, cabia 2.000 pessoas. Logo na primeira vez que ela alocou, foram 5.000 mulheres, não coube. Hoje, a irmã Teresia faz reuniões de orações para 30.000 mulheres uma vez por mês no Parque Central de Nairobi. Se você for pesquisar sobre ela, você vai ver tudo que Deus tem feito através daquele ministério, o ministério dessa mulher. Queridos, as notícias daquilo que Deus está fazendo
através do ministério da irmã Teresia, caiu nos ouvidos de um pastor chamado Reinhard Bonk. Eu citei ele ontem. Hoje ele tem um ministério chamado Christ for the Nations, Cristo para todas as nações, e já levou para Jesus 72 milhões de pessoas a Cristo. E ele viu as notícias, ele entrou no seu escritório lá na África do Sul e começou a questionar a Deus dizendo: Senhor, como o Senhor trabalha de uma maneira estranha? Os nossos intercessores aqui oram de 8 a 10 horas por dia. Os nossos pastores e líderes são os mais bem preparados do mundo. Agora, por que o Senhor foi levantar uma mulher divorciada para uma obra tão grande no Quênia? Irmãos, ele afirma ter sentido um temor tão grande que ele não conseguiu ficar em pé. Ele foi lançado ao chão e com o rosto no chão. Ele afirma ter ouvido a voz de Deus dizendo: Reinhard, eu levantei a irmã Teresia para mostrar ao mundo que eu transformo vasos quebrados em vasos de honra. Se você um dia respondeu ao chamado do Senhor, saiu do barco, provou do sobrenatural de Deus, andou por sobre as águas, mas aí vieram os ventos da incerteza, a falta de apoio, o medo, seja lá o que for, você afundou. Deus restaura ministérios. Deus restaura os vasos quebrados. Não é o fim. A mensagem desta noite é dirigida a 3 grupos de pessoas. Primeiro grupo, aqueles que um dia, na verdade são aqueles que ouvem o chamado do Senhor. O Senhor está te chamando, mas você ainda está no barco. Deus está te chamando para missões, Deus está te chamando para liderar células, Deus está te chamando para cuidar de famílias na igreja, para cuidar de casais na igreja, Deus está te chamando para exercer ministério na igreja e você ainda não saiu do barco. Meu irmão, não perca a oportunidade de vivenciar a glória de Deus no teu ministério. Saia do barco. O segundo grupo de pessoas são aquelas que saíram do barco, estão nessa caminhada. Irmãos, vai valer a pena permanecer neste chamado. Vai até o fim. Os ventos vão soprar. Não vai ser fácil, mas permaneça. Não vai ser como você quer, mas permaneça. Não vai ser talvez aquilo que você esperava, mas é o que Deus planejou. Permaneça. E você vai alcançar, chegar no objetivo que Deus te colocou. Agora o terceiro grupo de pessoas que eu estou dirigindo essa mensagem nessa noite são aquelas que exerceram o ministério, saíram dos barcos, caminharam, provaram da grandeza de Deus, mas hoje está submerso. Essa noite é tua. Essa noite é para você olhar para o alto e dizer: Senhor, salva-me. E suas mãos estão prontamente estendidas para pegar na tua mão e restaurar o teu ministério. Fica de pé, meu irmão. Deixa eu orar e viver esse momento com você. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode orar, pode fechar os seus olhos, pode começar a orar do seu jeito, da sua maneira. Pode começar a orar. Enquanto o ministério do louvor vem, pode fechar os teus olhos. Começa a orar. Você, irmãos, que ainda não saiu do barco. Queridos, que nessa noite, peça para que o Espírito toque no teu coração. Peça que neste momento o Senhor possa tocar na tua vida. E que a partir de hoje, Ele possa abrir os teus olhos, possa te dar sensibilidade espiritual para ouvir a voz dEle, e você possa sair do barco e começar a caminhar por sobre as águas, começar, irmãos, a caminhar naquilo que Deus preparou para a tua igreja hoje. Então, meu irmão, comece. Se você faz parte desse grupo, daqueles que ainda estão no barco, hoje é a noite de sair dele. Ore, abra sua boca do seu jeito, da sua forma, ore.
Você que está fora do barco, você que está caminhando por sobre as águas, meu irmão, ore para que o Espírito te mantenha nesse lugar. Peça para Ele te dar foco. Em nome de Jesus, não tire os olhos daquele que te chamou. A recompensa, irmão, guarda isso no teu coração. A recompensa vem de Deus e não dos homens. Guarda o teu coração, vai, avança nesse caminho, vai valer a pena permanecer. Oh, e aqueles que pararam no meio do caminho, ore por restauração, ore para que Deus te dê uma nova oportunidade. É esta noite, estava na agenda do Senhor, aquilo que tira o teu sonho. Você um dia, irmãos, você um dia falou: olha, fui missionário, eu liderei célula, eu liderei casais, eu liderei jovens, mas hoje eu não estou exercendo. Eu fui muito ferido, eu fui muito enganado, e hoje eu não consigo exercer. Hoje é a noite de restauração da tua vida ministerial, meu irmão. Hoje é o dia que Deus separou para resgatar o teu ministério. Ele transforma vasos quebrados em vasos de honra. Pode orar, esse é o teu momento. Pois tudo vem de ti, e tudo instante. Isso, do teu jeito, da sua maneira. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Chame por Ele. Jesus, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Aleluia.